Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 12. Na aula de número 12, objeto de conhecimento, diversidade do reino animal. E no detalhamento, classificação taxonômica. Então vamos à nossa aula. Muito bem, para a gente começar a nossa aula de ciências, a gente vai falar um pouquinho sobre os nomes dos seres vivos. Você sabe que todos os objetos, têm um nome específico que a gente diz que são os substantivos, mas os seres vivos também têm esse nome. Você cresceu aprendendo vários deles, Alguns nomes a gente sabe de cabeça, outros a gente precisa ainda aprender porque existem espécies que a gente nunca viu na vida, Bom, agora você sabe que também existem aqueles nomes que são em outros idiomas. Já parou para pensar aí que, por exemplo, o nome de um animal bem conhecido pela gente, o cachorro ou o cão, ele tem vários nomes diferentes dependendo aí do idioma. Só para a gente observar aí, olha, no inglês, todo mundo sabe que o nome do cachorro é dog, mas em espanhol? Em espanhol é perro, alemão, hund, francês, chien e tupi-guarani e awara. Nossa, professora, parece até uma aula de idiomas, mas é só para a gente ver como é diferente o nome de um determinado ser vivo tão conhecido por todos. Agora imagina aqueles seres vivos que são conhecidos em determinadas regiões do país, de um mesmo país, no mesmo idioma e ainda assim são substantivos ou nomes diferentes. Por exemplo, região norte a gente chama de macaxeira. Mas se você for para a região sudeste do nosso país e falar esse nome macaxeira, talvez ninguém vai entender, porque lá eles chamam de aipim. Então perceba que toda essa nomenclatura, toda essa diversidade de nomes associados ao mesmo animal, ao mesmo vegetal, ao mesmo ser vivo, pode ser bastante difícil para reconhecer. Existem até situações de risco. Imagina você dizer para alguém que uma determinada planta que aqui é conhecida por um nome qualquer, medicinal, vai tratar aí uma determinada doença, mas em outra região uma planta muito parecida talvez não faça o mesmo efeito e traga até malefícios à saúde. Então, pensando nisso, muitos cientistas, muitos pesquisadores, se debruçaram em pesquisar os nomes desses seres vivos e atribuir nomes que a gente diz que são nomes científicos. Esses nomes científicos, gente, não vão ser diferentes independente do idioma, independente da região do mundo, do país aonde quer que ele esteja. Então é um nome bem específico que vai ser atribuído a determinado ser vivo e aí só ele vai ter aquele nome. Então essa ciência que estuda a nomenclatura dos seres vivos, a gente diz que é a ciência da taxonomia e é sobre isso que a gente vai aprender um pouco mais hoje. Então observe aí. Então vamos observar aí a classificação taxonômica, que é a ciência, ou a área da ciência que se ocupa em classificar os seres vivos de acordo com as suas semelhanças fisiológicas e morfológicas. Então observe bem aí que a taxonomia ela está dentro aí de uma área da ciência, Dentro da biologia, dentro das ciências, e ela vai se ocupar em classificar os seres vivos de acordo com algumas características. Quais seriam essas? Fisiológicas e morfológicas. Então você já deve ter visto, nem que seja aí através dos filmes, dos desenhos animados, aquele cientista que está como nessa imagem, com uma lupa ali aproximando na planta, tentando pegar cada detalhe dela para então classificar. Mas muitas vezes só a característica aparente, que a gente chama de morfológica, ela não é o suficiente para determinar a espécie de um ser vivo, de um vegetal ou de um animal. É necessário estudar um pouquinho além do que as aparências mostram. Então a gente diz que também é necessário estudar a fisiologia, ou seja, o funcionamento interno desse organismo vivo, Então a taxonomia vai
também estudar não só a parte externa, mas também interna de cada ser vivo. E aí, continuando, né, a gente observa aí que, além da taxonomia, a sistemática, que também é uma área científica, e após a descoberta do DNA e dos mecanismos hereditários, contribuiu para determinar as relações evolutivas entre as espécies. Então, olha só, a sistemática, né, ela é uma ciência mais recente, tá? Também está dentro da área científica, vai contribuir para a ciência taxonomia, mas ao invés dela se ocupar em observar as características externas, né, as características morfológicas e fisiológicas de funcionamento de um ser vivo, ela também vai analisar o DNA. Você já deve ter ouvido falar aí no DNA, que é aquela molécula de hereditariedade que fica dentro das nossas células, tá? Também é algo único, né? Ali onde vai ter os seus genes, vai ter as características que você herdou dos seus pais, né? Dos seus avós, dos seus familiares. Nos seres vivos que não são humanos, como plantas e animais, também eles têm um DNA, porque eles também são compostos de célula. Então, esse DNA vai ser analisado por essa ciência sistemática. E assim é possível equilibrar essas características, né, e chegar ali a um denominador comum, ou seja, chegar ali a uma conclusão a respeito de uma espécie, tá certo? A gente vai ver como é que funcionou isso ao longo da história, porque não foi só um cientista, né? Foram vários, e durante muitos anos, né? E aí esse tempo na história está distribuído em vários séculos. Então a gente vai acompanhar aí, de uma forma geral, quais foram os trabalhos mais importantes para a gente chegar com as informações que nós temos hoje. Então observe aí, olha, o histórico da classificação taxonômica. Ao longo da história, alguns filósofos e cientistas tentaram de alguma forma organizar os seres vivos de acordo com as suas semelhanças. Um dos primeiros foi o filósofo grego Aristóteles. Ele teve aí, né, a sua existência um período antes de Cristo. Então tá aí a imagem, né, que representa Aristóteles, que foi um filósofo, e ele foi uma das primeiras pessoas, gente, a tentar, né, organizar de alguma forma os seres vivos. Ele não era exatamente um cientista na forma que a gente conhece hoje, né, mas ele era um filósofo, e os filósofos naquela época, eles gostavam de estudar bastante tudo sobre o mundo, não só as ciências filosóficas, humanas, mas também a área da ciência. E ele foi um dos primeiros, aí, um dos pioneiros a fazer essa classificação, tá? E como é que era essa classificação de Aristóteles? As observações de Aristóteles basearam-se nas características macroscópicas e, por isso, foi uma organização mais simples em apenas duas categorias, tá? Então, ele basicamente analisava só a parte externa. Então, como que ele conseguiu classificar aí os seres vivos? Olha só, a gente vê aí que ele classificou em animais e vegetais, tá? Então, quais eram os critérios ali que ele usava para classificar esses dois grupos? Animais são aqueles que se movem, vegetais são aqueles que não se movem. Não se movem no sentido de não sair do lugar, né? Porque ele observava, logicamente, que as plantas elas não mudam de lugar, em teoria, sozinhas, tá? Então, ele observou, né, de uma forma muito simples. Talvez para a gente hoje, né, seja algo assim, nossa, que simples, ele poderia ter ido além, mas os recursos que ele tinha na época eram limitados. E como a gente viu, ele se baseou em características macroscópicas, aquelas que são observadas apenas a olho nu. Então, ele observou que os animais se moviam, vegetais não se moviam. Mas ao longo aí das nossas aulas, você vai observar que existem animais que não se movem, né? Mas que não por isso eles deixam de ser considerados animais. Então, existe ali muitas características que precisariam ainda ser analisadas. Mesmo assim, Aristóteles conseguiu classificar mais de 500 espécies. Então, ele estudou bastante, né? Se debruçou sobre esse conhecimento. Mas ele não foi o único, a gente tem outros cientistas que também colaboraram para isso. Posteriormente, o naturalista sueco Carl von Linné, também conhecido como Linneu,
Ele foi considerado o pai da taxonomia, desenvolveu um sistema de classificação dos seres vivos. Então você observa aí que Linneu, ele era um botânico, né? Ou seja, era um estudioso da área dos vegetais, tá? E ele foi um dos que continuou esse trabalho, né? Ele foi chamado aí de pai da taxonomia. O sistema dele era mais complexo, tá, do que o de Aristóteles e consiste em denominar as espécies a partir de uma nomenclatura binomial, ou seja, cada espécie deve conter um nome composto que faça referência ao gênero e à espécie. Então, traduzindo, né, ele atribui um nome composto a todas as espécies. Então, cada espécie ia ter o seu nome científico. Esse nome, gente, essa nomenclatura é utilizada até hoje e é importante a gente aprender como é que ela é escrita, tá? Então, vamos lá observar como é que Linneu colocou essa nomenclatura. Olha só, se você observar aí na imagem, nós temos a nomenclatura binomial, que é composta aí de dois nomes, certo? Bom, você observa aí que o nome científico da espécie, né, que a gente está utilizando aqui como exemplo, o nome popular do cachorro. Então, como é que é o nome científico do cachorro? Tá aqui, olha, Canis familiaris, tá? Então, não é apenas um nome, são dois nomes aí. O primeiro nome que está destacado aqui em amarelo, gente, Canis, ele diz respeito ao gênero dessa espécie. Então, todas as espécies que pertencem ao mesmo gênero do cachorro, por exemplo, também vão iniciar o seu nome com Canis, tá? Depois a gente vai ver isso com mais detalhes. O lobo, por exemplo, é Canis lupus. Mas a gente vai ficar aqui com o nome do cachorro, né, do Canis familiaris, para entender melhor. Então, o gênero vai começar com letra maiúscula, tá? Isso é uma obrigatoriedade, então uma regrinha aí da escrita do nome científico. O primeiro nome que corresponde ao gênero, ele vai ser escrito com inicial maiúscula. Já o segundo nome, que está aqui destacado em laranja, familiaris, ele corresponde ao adjetivo, que vai adjetivar essa espécie. E vai começar com letra minúscula, ok? Então, familiaris é o segundo nome, corresponde ao adjetivo e vai começar com letra minúscula. Outro detalhe aí, pessoal, você observa que esses nomes estão sublinhados, tá? Quando você escreve no seu caderno, à mão, você precisa escrever esse nome científico sublinhado, ok? Mas se você está digitando, se esse nome vai aparecer em uma imagem ali que foi imprimida, né? Está digitado, então ele precisa estar em itálico. Você observa aí que as letrinhas estão um pouquinho deitadas, né? Inclinadas, que é o chamado itálico, tá? Então essa é a forma correta de se escrever um nome científico. Por que é importante a gente aprender, né? Porque primeiro a gente vai saber um pouco mais sobre o nome científico dessa espécie. E em algum momento, né, você pode se deparar aí nos vestibulares, nas provas, né, que serão cobradas de você, que você identifique como é a escrita de um nome científico, tá? Com todas as suas regras. Bom, para a gente continuar, a gente observa aí, olha, que Linneu desenvolveu ainda um sistema de táxons, também conhecido como sistema hierárquico. Cada táxon abrange um grupo com um número cada vez mais restrito e que agrupa seres vivos mais semelhantes entre si. Então, quais seriam esses táxons? Seriam categorias, tá? Que são hierárquicas, ou seja, abrange ali um determinado grupo e aí a cada etapa, né, hierárquica inferior vai agrupando menos indivíduos, tá? Então, quais são eles? Observe aí nesse quadro. A gente tem aí o reino, tá? É o primeiro, o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e, por fim, a espécie. Então, cada ser vivo vai ser classificado de acordo com esses táxons. Ah, professor, é muito nome para eu memorizar. Então, a gente tem uma dica aqui, olha. A palavrinha reficofage. Essa palavrinha ajuda a gente a lembrar de cada uma dessas categorias. Então, o re de reino, o fi de filo, o C de classe, o O de ordem,
o F de família, o G de gênero e o E de espécie. Então, se você memorizar essa palavrinha aí, você não esquece mais esses táxons, né, ou essas categorias taxonômicas, certo? Isso aí foi criado por Linneu, pessoal. E aí, como é que vai funcionar na prática essa classificação taxonômica? A gente vai observar aí uma ilustração para entender melhor. Então, a gente observa que dentro do reino, a gente vai ter ali um conjunto maior de espécies, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem, dentro dessa categoria maior, nós temos todos os indivíduos do reino animal, que a gente chama de reino animalia. Então, aqui vai estar a estrela do mar, tigre, o próprio cachorro, né, o cão, vai estar o homem, nós seres humanos também somos considerados animais, e até mesmo a minhoca. Então, todos esses que estão nesse grupo estão no mesmo reino, tá? Então, é o reino aí animal. Então, a gente vai colocar aqui que esse é o reino, ok? E aí a gente tem o filo, tá? Então, dentro do filo, a gente já tem ali um menor número de indivíduos. Nesse caso, é o filo Chordata. Só vai entrar nesse grupo do filo os animais que possuem aí a coluna vertebral, tá? Então, nós temos o cavalo, temos aí o lobo, o cachorro, o ser humano, né? Então, todos que pertencem a esse filo Chordata. Ou também chamado de cordados. Temos ainda o subfilo Vertebrata, tá? Aqui a gente apresenta mais essa classificação taxonômica porque ela é um subfilo. E aí a gente vai ter somente o cachorro e alguns outros animais. Na classe Mammalia, apenas os mamíferos. Então, o ser humano é um mamífero, o cachorro, também ali o cavalo fazem parte dessa classe. Na ordem carnívora, apenas aqueles que são carnívoros. Perceba aí que o ser humano já não está mais nesse grupo, tá? Porque, professora, mas eu como carne, então eu sou carnívoro. Mas aqui a gente não está falando daqueles que se restringem apenas a isso. Nós, seres humanos, somos onívoros, tá? Então a gente pertence a outra ordem. E aqui, no caso do cachorro, ele pertence à ordem carnívora. Na família, a gente vai ter aí apenas 4 espécies, tá? Na família Canidae ou Canidae. Então, o cachorro vai estar dentro dessa família. No gênero Canis, a gente vai ter apenas 3 indivíduos e na espécie, né, Canis familiares, apenas ele, tá? Então, a espécie ela é uma categoria aí bem mais restrita, certo? Então, a gente observa aí que na espécie a gente vai ter apenas um indivíduo, ok? Então, é a categoria aí menos abrangente, enquanto a categoria mais abrangente é a categoria de reino, tá certo? Bom, só para a gente melhorar ainda mais esse entendimento, vamos observar aí outros exemplos de classificação taxonômica. Observe aí que nós temos 4 exemplos. A gente tem a onça, a gente tem aí o tambaqui, a gente tem também o chimpanzé e o homem, tá? Então, observe aí nessa tabela que cada um deles vai ter a sua classificação taxonômica. Olha aí no caso da primeira linha, né? Todos eles pertencem ao reino animal, todos eles. Quando a gente chega no filo, todos também pertencem ao filo cordado, né? Ou cordata, tá? Quando chega ali na classe, né, a gente já tem uma diferença. Por exemplo, ser humano e onça e também o chimpanzé, eles são mamíferos. Mas o peixe, que não é mamífero, obviamente, ele pertence a uma outra classe, que é do Actinopterygii. Na ordem, a gente tem aí ordens diferentes, tá? Para a onça e para o peixe também. Mas quando chega ali no chimpanzé e no homem, a gente pertence ali à mesma ordem, que é a primata. Na família, a onça pertence à família dos felídeos, o tambaqui ele pertence à família da Serrasalmidae, o chimpanzé da família Hominidae, assim como o ser humano. No gênero, a gente tem pantera, para a onça, né? Para o tambaqui é o gênero Colossoma, para o chimpanzé é o gênero Pan,
Para o homem é o gênero Homo. E por fim, gente, a espécie, olha só, o nome científico de cada uma dessas espécies. A pantera onça ou pantera onca, né, é a nossa famosa onça. O tambaqui, o nome científico dele é Colossoma macropomum. Ali no chimpanzé a gente tem Pantroglodites, né? E no caso aqui do homem, do ser humano, é o Homo sapiens. Observem aí que aquelas regrinhas que a gente aprendeu sobre a inicial ser maiúscula, o segundo nome ser escrito com letra minúscula, né? Está aí destacado em itálico. Todos são regrinhas que a gente aprendeu aí nessa nomenclatura binomial que Linneu deixou aí, né? Então, para a gente continuar, a gente vê que outros cientistas também deram continuidade a esse conhecimento. Por exemplo, o norte-americano, né, Robert Whittaker, ele foi responsável pela elaboração do sistema de classificação em 5 reinos. E Robert era um biólogo, tá, gente? Então, ele contribuiu aí dessa forma, classificando todos os seres vivos em 5 reinos. Nesse sistema, os seres vivos estão classificados em reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Animalia e reino Plantae. Se você observar aí na imagem, olha, o reino Monera é o reino das bactérias, tá? Então, todas as bactérias, tanto as que causam doenças quanto as que não causam doenças, estão classificadas nesse mesmo reino. O reino Protista, que é o reino das algas e dos protozoários. O reino Fungi, que é dos fungos, desde aqueles cogumelos até mesmo aquele bolor do pão que aparece muitas vezes, né, naquele pão esquecido. O reino Animalia, que é o reino dos animais, inclusive nós seres humanos estamos incluídos nesse reino. E o reino Plantae ou Plantae, que é o reino dos vegetais, desde a menor plantinha até a maior árvore está classificada dentro desse reino, tá certo? Bom, posteriormente, né, a essa classificação dos 5 reinos, outros estudiosos, outros cientistas proporam uma outra classificação, tá? E aí a gente vê a classificação em 6 reinos, que foi proposta por Carl Richard Woese, e diferencia-se da classificação de Whittaker pela extinção do reino Monera e a criação do reino Bactéria e do reino Archaea. A classificação em 3 domínios é a mais aceita na atualidade. Então você percebe aí que antes a gente tinha 5 reinos, agora nós temos 6, né? Que na verdade aí nós vamos ter um outro reino que foi subdividido em domínio, tá? Então você observa aí que nós temos a criação do reino Bactéria e do reino Archaea, ok? Bom, aí a gente para pensar, né? Tá, isso aí é um grupo mais abrangente. Mas quando a gente fala aí das espécies, o que eu preciso considerar, né, para classificar uma determinada espécie? No caso dos reinos, a gente abrange organismos que têm ali alguma classificação, né, alguma característica mais semelhante possível com o de outro grupo. No caso da espécie, é algo muito mais restrito, né? A gente vai precisar ali observar características cada vez, né, mais detalhadas, tá certo? Então vamos observar aí como seria essa classificação, né, da espécie. Primeiro a gente precisa saber o conceito biológico de espécie, o que é espécie na verdade, né? Bom, do ponto de vista biológico, tá? Para serem considerados uma espécie, os organismos devem fazer parte de uma mesma população e, em condições naturais, serem capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Então, observem aí, gente, que não é qualquer organismo que a gente vai sair colocando o nome de espécie. Porque imagina só um cientista que nunca esteve no bioma amazônico. Ele vai observar ali que existe um inseto muito peculiar, que ele nunca viu na vida dele, né? Que tem cores ali muito diferentes do que ele está acostumado a ver. E ele conclui, né, só por essa observação, que aquele animal, aquele inseto é uma nova espécie que ele acabou de descobrir.
Só que ele não sabe que outro pesquisador, outro cientista já tinha encontrado esse mesmo animal, né, esse mesmo inseto, já tinha observado que ele tem realmente características diferentes, né, mas ele não é uma nova espécie porque ele já tinha sido catalogado. Então, o que esse cientista tem que fazer? Né? Ele tem que procurar saber um pouco mais sobre essa classificação, né? Sobre quem foi ali o cientista que classificou esse animal, procurar saber se realmente aquilo que ele observou estava condizendo com aquela espécie, né? E chegar até mesmo fazer análises do DNA desse animal, tá? Que ali a gente viu que é a ciência da sistemática, né? Então a gente percebe que para isso acontecer é necessário observar alguns comportamentos desse animal, se ele faz parte de uma população, se ele está isolado ali, né, reprodutivamente, tá? E a gente vai entender melhor aí com alguns exemplos. Então, observe aí. Bom, no caso, né, a gente tem o biólogo chamado Ernest Mayr, que propôs esse conceito biológico de espécie, tá? Então, esse conceito diz o seguinte: espécies são grupos de populações naturais que se cruzam entre si ou potencialmente se cruzam, estando isolados reprodutivamente de outros grupos, ou seja, ele não vai conseguir reproduzir, né, gerar uma nova espécie ou um novo indivíduo apenas cruzando com outros indivíduos, tá? Então, a gente vai entender que uma espécie, gente, ela precisa pertencer a uma população natural, ela vai estar isolada reprodutivamente, ela não vai conseguir cruzar com outra espécie e também não vai conseguir gerar descendentes, ou pelo menos não descendentes férteis desse cruzamento com outras espécies, tá? Então é muito comum a gente talvez pensar, né? Nossa, se misturar ali, né? Se cruzar um determinado tipo de animal com o outro, será que vai dar uma nova espécie? Na verdade, a gente vai aprender que não, né? Que a espécie ela tem ali alguns pré-requisitos, né, para a gente poder determinar isso. E aí, continuando sobre esse conceito, no século XVIII, né, o naturalista Joseph, ele foi o primeiro, né, ou pioneiro a estudar o hibridismo em plantas. Em laboratório, né, ele conseguiu chegar ao feito de cultivar uma planta híbrida, a qual ele batizou de mula botânica, fazendo referência a um animal que é a mula, tá? Que é o cruzamento entre uma égua e um jumento. Então, observe aí nesse texto, tá? Que esse cientista, esse naturalista, ele falou aí sobre os híbridos, ok? O que são os híbridos? São aqueles que são resultado de um cruzamento entre duas espécies. Mas por que eu não posso dizer que é uma terceira espécie? Porque geralmente esse novo organismo ele não vai conseguir, né, reproduzir, gerar descendentes. Geralmente eles são inférteis, tá? E aí, no caso, o cientista batizou a planta de mula botânica para fazer referência ao animal que a gente conhece aí como mula, tá? E quem é a mula? É o resultado do cruzamento ali entre uma égua e um jumento. Então você observa aqui, olha, no caso nós temos dois exemplos de seres híbridos. Então a gente percebe aí que a mula ela não é uma nova espécie, tá? Ela nem tem um nome científico. Por quê? Foi necessário aí que a fêmea, né, do cavalo, ou seja, a égua, e o burro, que tem um outro nome, né, científico, quando eles cruzam, eles geram a mula, mas a mula não vai gerar descendentes férteis, tá? Ela não é capaz de se reproduzir. E a gente tem ainda um outro que é bastante curioso, que é o ligre, que é resultado ali do cruzamento entre um leão e uma tigresa. Então você observa que ele tem ali algumas características das duas espécies, né? A gente observa ali um rosto bem parecido com o do tigre, um corpo ali cheio de listras, né? Ele tem um porte parecido com o do leão, a coloração da sua pelagem é bem parecida com a do leão. Então ele é o resultado desse cruzamento desses dois animais, dessas duas espécies. Mas por que ele também não é considerado uma nova espécie? Porque ele não é capaz de gerar descendentes férteis. Apenas aqueles animais, né, aqueles indivíduos da mesma espécie conseguem cruzar,
conseguem se reproduzir e esse descendente vai depois gerar também novos descendentes, tá? Então esses são conceitos aí, né, bem importantes dentro das ciências. Eu espero que você tenha compreendido, que tenha curtido aí essas informações e a gente finaliza aqui a nossa aula.